Amém, glória a Deus. Quero primeiramente agradecer ao meu pai que proporcionou essa oportunidade. Espero que você esteja bem. Eu lembro de quando a gente começou as micro-igrejas antigamente, não era nem micro-igreja. Lucas Góes sempre falava, vocês estão bem? Estão felizes? Então eu espero que vocês estejam bem, estejam felizes, porque eu quero trazer algo para você hoje que vai ser bem dinâmico, vai ser bem fácil de entender. Algo que eu estava conversando com meu pai, inclusive, esses dias. E é sobre nós sermos pessoas que carregam o Espírito Santo de uma forma que seja visível e transbordante em nossas vidas. Eu quero trazer a palavra de fato agora para você entender. Se você conseguir abrir junto comigo lá em Lucas 10:30 para a galera poder acompanhar junto. Lucas 10:30. E disse Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram-o. Se retiraram dali e deixaram meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo ele, passou longe. E de igual modo também veio um levita. Chegando àquele lugar, vendo ele ao chão, passou longe. Mas então um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo ele, moveu-se por íntima compaixão. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, dando azeite e vinho, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou-lhe 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu tanto pagarei quando voltar. Jesus perguntou: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Quero contextualizar para vocês. Jesus aqui havia acabado de falar assim, que nós deveríamos amar e ajudar ao nosso próximo. Então os discípulos perguntaram: Jesus, quem é o nosso próximo? Então Jesus, ele exemplificou aqui. Muitas vezes você vê uma pessoa cheia de sabedoria, talvez que exerce um nível de sacerdócio, ou talvez um levita que está aqui em cima, que naquela época da tribo de Levi, que eram os responsáveis por atrair a presença através de louvores e canções, e outros que são samaritanos. Vamos pegar o contexto histórico. O povo de Samaria, naquela época, era um povo jogado às margens, um povo esquecido, jogado às traças. Quantos se lembram da mulher samaritana? Quantos se lembram da palavra do Lucas Góes sobre a mulher samaritana? Quantos se lembram da pregação da minha mãe sobre a mulher samaritana, que ela se tornou a maior evangelista de todos os tempos? Glória a Deus, se você lembra, maravilha. Eu quero que você entenda. Samaria era o lar dos esquecidos. Samaria era o lar dos rejeitados. E a própria psicologia explica que uma pessoa que cresce em ambiente de rejeição tem a tendência a também rejeitar. Pessoas feridas têm a tendência a ferir. Por outro lado, pessoas curadas têm a tendência a curar. Quando Deus ele traz para nós aqui essa reflexão, Jesus trazendo essa parábola, o que ele quer dizer? Não é sobre o seu status, não é sobre o seu título, não é sobre o que você representa. Você pode ser sacerdote, você pode ser levita. Não é sobre o que você aparenta por fora, é sobre quem Deus é em você por dentro. Naquele lugar, o sacerdote exercia um grande nível de autoridade. O levita, então, mais ainda, responsável por atrair a presença de Deus. Agora, o samaritano, externamente não era nada. O samaritano, se você fosse olhar aos olhos naturais, ele não era ninguém. E talvez ele mesmo se enxergava como ninguém. Talvez o próprio samaritano sabia, e tinha certeza que sabia, eu tenho certeza que ele sabia que ele era marginalizado. E talvez ao passar de lá, com olhos de rejeição que um dia foram impostos sobre ele, ele também olharia com rejeição. E abandonaria aquele homem ali. Mas não, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas. Deitando ele, deu azeite e vinho, colocou-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Eu quero trazer de maneira prática um testemunho aqui. Eu ainda não sou pastor, eu não tenho um título de mestre das nações ou teólogo, não tenho nem faculdade de teologia ainda.
Mas cara, eu sou um filho de Deus. Você é um filho de Deus. E o que representa ser filho de Deus? Ser filho de Deus significa exercer filiação. Aquele que é filho faz o que vê o pai fazer. Fala o que ouve o pai falar. E é dessa forma que nós nos tornamos filhos de Deus. E nesse momento, aqui em Londrina, nós estávamos com um homem chamado Chris Donald. E nós saímos para evangelizar. E ele estava com um relógio quebrado. E aí ele falou, cara, vamos numa relojaria. Loja de relógio. Vamos numa loja de relógio e vamos consertar esse relógio que eu estou precisando. Fica bem aqui nessa rua de cima, inclusive. É bem aqui, né? A gente parou na loja de relógio, de repente, eu estava com ele porque ele era americano. No grupo eu era o único que sabia falar inglês para traduzir. Ele falou, Dani, eu senti de entrar aqui nessa barbearia. Falei, vamos lá, vamos entrar. Entramos lá e ele começou a falar assim, posso falar com você um segundo? Aí o cara já assustou que ele estava falando inglês, né? Aí ele falou, pode sim. Ele falou, olha, eu quero contar minha história para você em 1 minuto. Pode cronometrar. Eu olhei para ele assim e pensei, cara, será que ele sabe que eu estou traduzindo? Será que ele vai contar a história dele em 1 minuto inteiro? Eu vou ter que contar depois no outro minuto? Eu falei, nossa, esse cara deve ser bom. Gabi, se puder aumentar um pouquinho meu retorno aqui, que eu não estou conseguindo me ouvir. E aí, ele compartilhou a história dele inteira em 1 minuto. O nome dele era Nicolas. No final desse 1 minuto, ele olhou para o Nicolas e falou, Nicolas, você conhece Jesus? E o Nicolas falou assim, não. E atrás do Nicolas tinha 2 barbeiros, que estavam desse jeito, ó. Torcendo. E ele falou assim, você quer conhecer Jesus? E o Nicolas falou assim, quero. Os barbeiros falaram assim, meu Deus, como vocês conseguiram? A gente está um tempão tentando fazer o Nicolas se converter. O Chris Donald olhou e falou assim, eu só compartilhei aquilo que compartilharam comigo um dia. Peguei o contato do Nicolas, até porque o Chris era dos Estados Unidos, então ele tinha que ir embora. E alguém teria que discipular ele. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Quando o bom samaritano se aproximou dele, cuidou dele, ele não deixou ele às margens novamente, como um dia fizeram com ele. Olha só o que fala aqui, versículo 34. Aproximando-se, atou-lhe as feridas. Ou seja, limpou aquilo que estava danificado. Deitando-lhes, deu azeite e vinho. E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Você irá alcançar aquele que é o próximo. Não é só você falar, Jesus te ama. Não é só você mandar uma figurinha de bom dia, Deus abençoe sua semana. É muito bom, talvez você com um abraço consiga conquistar alguém. Mas deixa eu falar algo para você. O evangelismo de Jesus, na verdade, o estilo de vida de Jesus não acaba num bom dia, não acaba num abraço. O estilo de vida de Jesus se resume em cuidar, para que o necessitado comece a cuidar também. E olha só, partindo no outro dia, deu-lhes 2 dinheiro ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E tudo o que demais gastares, eu tanto pagarei. Cara, ele poderia simplesmente ajudar o cara a se levantar e falar assim, fica com Deus, tamo junto, e ir embora, e acabar por ali. O cara iria se lembrar dele talvez por 1, 2 semanas, olha, me roubaram, me bateram, sofri um acidente, olha, um anjo do Senhor apareceu e me salvou. Mas não, ele cuidou e ainda falou assim, eu irei continuar cuidando. Seria muito injusto se o Nicolas tivesse um encontro com Jesus numa barbearia e nós deixássemos ele às traças, assim como deixavam os samaritanos. Então eu peguei o contato dele, enviei uma mensagem para o Pedro Amaral, que está aqui hoje inclusive. Falei, cara, você não sabe o que aconteceu, uma loucura, a gente precisa sair junto, eu, você e mais 2 caras amanhã. Ele falou, amanhã? Eu falei, é. Ele falou, tá bom, então vamos. Levei os 2 rapazes da barbearia para jantar. Agradeço até hoje que o Pedro Amaral pagou para todo mundo nesse dia. Cara, você é incrível, eu te amo, Pedro Amaral. E ali nós ensinamos para o Nicolas, eu não lembro o nome do outro, você lembra? E para o Vinícius, um pouco do contato com o amor de Cristo.
Enquanto a gente comia, eles contavam um pouquinho da história deles. Uma história trágica, cara. Era de balneário, usava droga e era do tráfico, teve que sair fugido. O outro tinha contato com droga desde cedo, estava pronto, estava noivo, estava pronto para casar. Mas dispostos a conhecer Jesus. Nicolas, mais ainda. Nós começamos a ensinar ele sobre... Ele não sabia a diferença de capítulo e versículo. Ensinamos para ele os Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, os Evangelhos. E, cara, ele estava apaixonado. Diariamente eu mandava mensagem para ele, para saber como é que ele estava. Eu queria que ele não apenas tivesse um encontro com Jesus, porque o encontro com Jesus todos podemos ter, mas agora o encontro real e verdadeiro é muito diferente. Qualquer um consegue ver Jesus passando, mas são poucos que conseguem se disponibilizar a colocar os joelhos no chão e falar: Jesus, tira de mim tudo aquilo que é impuro e me purifica com aquilo que tu tem. E o Nicolas estava disposto a ter um real encontro com Jesus. Eu viajei para o Rio Grande do Sul. Cara, meu coração estava incendiando pela história do Nicolas. Eu preguei sobre o Nicolas. Eu viajei para o Rio de Janeiro, eu preguei sobre o Nicolas. Eu voltei aqui, o Nicolas estava no Hub. O Nicolas veio num culto de jovens. Falei, gente, era o dia que eu estava pregando, inclusive, primeira vez que eu preguei no Hub. E o Nicolas apareceu, eu falei, gente, quero que vocês deem uma salva de palmas, que o Nicolas está aqui. Cara, eu estava apaixonado por isso. Um dia eu volto. E o mesmo rapaz que me acompanhou para discipular esses rapazes, que é o Pedro Amaral. Meus pais estavam viajando, estavam nos Estados Unidos. Eu acordo com uma mensagem. Estava meio quase dormindo. Uma mensagem do Pedro Amaral falando assim: mano, que brincadeira é essa? E ele mandou um print para mim. Naquele print era um atestado de óbito com o nome Nicolas. Eu liguei para ele. Falei, mano, que é isso? Você tá me zoando? Ele falou, não, mano, eu vi no Instagram. Eu vi no Story, abri o Story e eu vi. Eu meio incrédulo, peguei meu celular, liguei para o Nicolas. Na esperança de atender. Quando atendeu, me surgiu uma esperança. Infelizmente era a noiva dele. Falando, oi Daniel. Não é engano não. Ele realmente morreu. Era mais ou menos 11h30 da noite. Pedro Amaral mora na Zona Norte. Eu moro perto do Catuaí. Liguei para o Amaral e falei, mano, quem me atendeu foi a noiva dele. Ele morreu. E eu quero que você entenda o poder de você construir laços em Cristo com outras pessoas. Eu ajudei o Nicolas. E para ajudar o Nicolas, eu precisei de ajuda de outra pessoa, que foi o Pedro Amaral. Olha só, se você está andando junto com alguém que compartilha da mesma paixão que você, do mesmo fogo por Cristo que você, cara, a chance de você se esfriar diminuem drasticamente. Porque você tem alguém que transborda do mesmo algo que você, e no momento que talvez você não consiga transbordar, tem alguém que fala, calma cara, levanta, eu vou te reabastecer. Eu ligo para o Amaral, meio desesperado, ele fala, cara, tô indo aí te buscar, pra gente ir lá no velório. Não sei como que ele chegou tão rápido, deu 10 minutos, o Pedro Amaral estava em casa. Fomos juntos pro velório. A gente não sabia direito o que fazer ao chegar lá. Eu coloquei uma camisa social, peguei uma Bíblia, e nós fomos. E sabe o que me chocou? Foi que palavras não precisaram ser ditas. Da minha parte ou da parte do Pedro. Era nítido que as pessoas chegavam e viam que havia algo diferente ali. De repente aparece o barbeiro do Nicolas, que trabalhava com o Nicolas. Cara, vocês ficaram sabendo tudo o que o Nicolas fez? Não fiquei. Ele começou a mostrar fotos. Olha, o Nicolas largou as drogas, cara. O Nicolas começou a cortar cabelo em ações sociais para mendigos. O Nicolas estava ajudando projetos com crianças. Você tem noção que esse Nicolas era um usuário de drogas, sem perspectiva de vida?
mas através de um ato seu, de você entender que da mesma forma que um dia você precisou, outra pessoa precisa, você teve um estalar na sua cabeça de que não é sobre você, mas sim sobre o Deus que habita em você, para com as outras pessoas. Nós precisamos parar com essa mentalidade egoísta. Eu falo por mim, durante muitas vezes nós passamos na rua, olhamos o necessitado e falamos, nossa, mas não adianta nada ajudar, ele não vai sair dessa vida. E se Jesus tivesse esse mesmo pensamento sobre mim e sobre você? Por que nós nos arrependemos e caímos tantas vezes no mesmo pecado? Nos arrependemos e tantas vezes voltamos para a mesma prática. E se Cristo tivesse o mesmo pensamento sobre nós? Ó, Jesus, filho, pode voltar para casa. Não adianta. Eles vão voltar a fazer as mesmas coisas de novo. O que nos separa de transbordar é a falsa sensação de que somos sacerdotes, de que somos levitas, quando na verdade Jesus quer mostrar para a gente, você pode ser sacerdote, você pode ser levita, mas antes de você ser sacerdote, antes de você ser levita, seja meu filho, seja imitador meu. Esse homem foi imitador de Cristo. E Jesus ainda pergunta, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então eles responderam, o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, pois, vai e faça da mesma forma. Faça da mesma forma. Uma coisa que meu pai sempre me ensinou. O discipulado de Jesus, ele é sustentável. Ele não morre. Ele não acaba. Se você ensina algo para alguém, esse alguém vai se transbordar daquilo que você transborda e ele vai ensinar outra pessoa. O discipulado de Jesus, ele é eterno. Só que para continuar sendo eterno, ele precisa de pessoas que entendam o poder e a majestade de Deus. Eu quero contar um outro testemunho. Eu já estou caminhando para o final. Eu quero que você entenda o poder de você ser capacitado para ajudar pessoas. Eu tenho um amigo chamado Gabriel. E é um cara que ele era muito próximo de mim. Muito próximo. Falei, Gabriel, vamos conversar, cara. A gente conversou. Nessa conversa a gente se desentendeu. Aí a gente chorou. Aí a gente se abraçou. E eu falei, cara, você é a pessoa que eu mais preciso perto de mim. Porque a gente se entende, quando a gente briga, a gente se resolve. E quando está tudo errado, está tudo certo, porque a gente consegue se entender no poder do Espírito Santo. E cara, ele era o cara que eu precisava para me reerguer quando eu estava caindo. De repente, recebi uma ligação dele, falando sobre algo que eu não tinha gostado. E no meu coração carnal, no meu coração pecaminoso, no meu coração errado, falei, cara, não quero mais parte contigo. O que você fez feriu meu coração, feriu minha alma. Faz o seguinte, você está perdoado. Mas não volta para a minha mesa. E se Deus fizesse o mesmo com a gente? Eu vi um vídeo que me chocou. O cara ia e pedia perdão para Deus. Deus falava assim, você está perdoado. E o cara comemorava, eba, muito obrigado. Deus falava assim, só não me procure mais. Aí ele fala, como assim Deus não me procure mais? Ué, é simples, está perdoado. Vai, mas não me procura mais. E ele fala, Deus, eu não estou entendendo. Deus fala, eu que não estou entendendo essa indignação. Agora, é você aí e eu aqui. Não é assim que você faz com aqueles que você perdoa? Eu estava no banheiro, eu comecei a chorar. Eu falei, nossa, eu vou mandar mensagem para o Gabriel. Mas meu coração carnal, ele não merece, cara. Ele vai fazer de novo. E aí de repente, num domingo, eu simplesmente do nada, senti de mandar mensagem para o Gabriel. E eu mandei, 7h da noite. Falei, cara, eu preciso conversar com você. Consegue conversar comigo amanhã?
Ele falou, claro, mano, amanhã às 5 horas eu estou na sua casa. Eu, que bom, cara. Dia seguinte ele aparece em casa. Sabe de uma coisa? O que ele fez de fato havia me ferido. De fato havia me chateado no contexto geral de tudo que havia acontecido. Mas se você está com o olho em você, se nós estamos com os olhos em nós mesmos, se eu estou com o olho em mim mesmo, nunca vai ser sobre ajudar aquele que caiu. Vai ser sobre aquele que caiu, me derrubou também. Me machucou também. Para que eu vou levantar ele? Se ele caiu tentando me derrubar. Quando ele sentou no sofá da minha sala, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi, mano, eu só quero saber, como que você tá? Ele começou a chorar. Começou a contar tudo o que havia acontecido na vida dele, nesses últimos tempos que ficamos afastados. O que havia acontecido antes daquilo que havia acontecido. E ali eu pude entender. Caramba. Eu estava disposto a deixar ele às margens. Deixar ele como um samaritano. Sendo que uma vez eu estive no lugar dele. E ali eu pude perceber que o Espírito Santo me capacitou para não apenas trazer ele para perto novamente, mas para aproveitar essa situação e aquilo que transbordava de mim, transbordar para ele. Naquele momento eu abracei ele, eu chorei com ele, eu pedi perdão para ele, ele pediu perdão para mim. Eu falei, cara, me perdoe por ter falado para você que eu não te queria por perto, porque eu tenho certeza que Jesus não teria feito isso. Cara, eu tô com você. Se você precisar, você tem em mim um bom samaritano. Você tem em mim um bom coração para te ajudar naquilo que você precisa. Escute uma coisa. Jesus, ele era perfeito. 100% perfeito. Nele não havia falha, nele não havia defeitos, nele não havia nada de ruim. Ele era o único que poderia olhar para o caído e falar assim, não vou te levantar. Você vai cair de novo? Eu estou certo sempre. Mas Jesus, ele olhou para nós e falou assim, tem algo jorrando dentro de mim, que eu quero que jorre de dentro de você também. Tem algo que jorra de dentro de mim, que você vai querer sentir, que você vai querer tocar, que você vai querer presenciar, que você vai querer transbordar também, porque o Evangelho é prazeroso. É prazeroso você ver aquilo que Jesus projetou para você, você viver aquilo que Jesus projetou para você. Cara, nós fomos para um City Quake lá em Pelotas, e havia uma menina chamada Angel. Essa menina chamada Angel, na época, ela tinha 14 anos, 15 anos. Ela era campeã brasileira de caiaque, na idade dela. Recentemente, ela foi para um campeonato em São Paulo. Na volta de São Paulo, não sei quantos viram, que alguns atletas foram mortos na estrada, porque o caminhão tombou para cima da van. E todos que estavam na van morreram. A Angel estava naquela van. Na hora que eu vi aquela matéria que meu pai me falou, a gente estava na mesa almoçando, eu me lembrei na hora. No primeiro dia de City Quake, a Angel levou um rapaz. O nome desse rapaz era Pedro. O Pedro não tinha nada com Jesus, ele não queria nada com Jesus, e ele foi pela boa amizade. No segundo dia, o Pedro foi junto para ver o que acontecia na rua. Evangelizar, o que é isso? No terceiro dia, o Pedro aceitou Jesus. E no último dia de City Quake, o Pedro estava evangelizando. Quando eu vi essa matéria, a primeira pessoa que me veio na mente é, meu Deus, o Pedro. Mandei mensagem para ele. Falei, Pedro, eu vi a matéria, cara. Meus pêsames. Como é que você tá? A resposta dele me chocou um pouco. Porque eu não estava esperando essa resposta. Ele falou, cara, eu estou abalado. Mas eu estou em paz. Porque eu sei que a mesma mulher que me trouxe para Jesus
morreu com Jesus e agora ela está descansando. Você entende o poder que a Angel teve na vida do Pedro? Porque um dia alguém depositou esse poder na vida da Angel, a Angel na vida do Pedro, e o Pedro na vida do fulano na vida do ciclano. Cara, o evangelismo, o estilo de vida de Jesus não pode parar em você. E aí hoje, durante o almoço, eu vi um story que me fez chorar. O velório da Angel. Muitas pessoas naquele velório. Arrisco dizer que talvez centenas de pessoas no velório do time inteiro. E havia tocando uma música. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Você acha que todas as pessoas que estavam naquele lugar eram crentes? Naquele velório todas as pessoas eram convertidas? Que naquele velório todas as pessoas conheciam Jesus? Não. Mas quando você transborda do Espírito Santo, até mesmo após a sua morte, pessoas vão poder testemunhar aquilo que você viveu. Eu tenho certeza, eu vi naquele vídeo pessoas se abraçando, pessoas orando umas pelas outras. A Angel prosseguiu em direção ao alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. E ela alcançou aquilo que ela precisava, que era cumprir a grande comissão. Ela foi e pregou para o próximo, para o distante, para o mais ou menos, para o pobre, para o rico. Não importa. Aquilo que está em você, se permanecer em você, é porque você não está cheio o suficiente. Porque é interessante, né? Chama-se transbordar. Mas copo vazio não transborda. Se não está transbordando de você, é porque não tem Cristo suficiente dentro de você. E uma coisa que me ensinaram é que toda boa pregação se encerra em Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então não espere que a pessoa que está do seu lado vai te guiar até Deus. Talvez você vai receber decepções dessa pessoa. Mas entenda, não é sobre o seu coração, é sobre o coração de Jesus. Jesus foi traído por um de seus amigos. Traído com um beijo no rosto. Traído com classe, por assim dizer. Mas ele prosseguiu. Jesus poderia ter desistido. Ele poderia facilmente, ele era Deus. Ele poderia falar assim, não quero passar por isso. Mas Deus não passou apenas a dor dele. Ele passou a dor dele, que foi a morte de cruz. Mas ele passou a dor que doeu mais. O nosso pecado. Para encerrar, quero te fazer uma pergunta. Quando Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Você tem noção do porquê ele pede isso? Perguntei para algumas pessoas, e elas falam, porque talvez Jesus vai sentir a pior dor que ele nunca tinha sentido. Porque ele vai se sentir sozinho. Porque ele vai ser crucificado e açoitado. Talvez seja. Mas quando ele pede, afasta de mim esse cálice, ele está falando isso porque, pela primeira vez na vida, ele iria sentir algo que ele nunca havia sentido. O distanciamento de Deus. Porque Cristo não tinha pecado, mas nós temos. E os nossos pecados estavam sobre Cristo. A Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado, o Pai se afastou.
Mas mesmo assim, ele foi até o fim, para que eu e você pudéssemos transbordar. 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 Sabe o que eu acho interessante? Até no momento que ele foi fazer o que foram checar se ele estava morto, não saiu o sangue dele, saiu o transbordar do Espírito Santo. Aquela água representava que ele havia lavado os nossos pecados e impurezas. E não foi em vão. Não foi para que eu e você guardássemos aquilo que ele nos entregou. Aquilo que de graça recebeste, de graça dê também. Jesus, ele não quer que você se tranque no quarto. Não quer que você fuja da sociedade. Jesus quer que você entenda o transbordar de Deus. Quero que você fique de pé, para que nós possamos encerrar essa palavra. Eu creio que essa noite é uma noite de transbordar. Então, nada mais fácil e prático de aplicar essa palavra, de você ser um agente de transformação, do que você começar sendo um agente de transformação. Eu tenho certeza que durante a semana, Deus tem compartilhado coisas a você. E tem coisas que talvez você está esperando receber de Deus. Essa é a hora que você vai poder entregar aquilo que Deus te entregou e receber aquilo que Deus tem para te entregar. Então, procura uma pessoa que você não conheça de preferência. Esquece teu cônjuge, esquece teu amigo. Vai atrás do outro próximo. E entrega aquilo que Deus tem transbordado em você. Vai lá que enquanto você procura, eu vou orando para abençoarmos esse momento. Pai, no nome de Jesus, te peço agora que o transbordar do Espírito Santo, que o transbordar que estava aí em Cristo Jesus naquela cruz, o transbordar que transborda em nós até hoje, possa de fato transbordar para a vida daquele que está aqui hoje. Nós te pedimos, Pai, enche os corações, transborda do teu amor, transborda da tua transformação, Pai, no nome de Jesus.